Manga, bem-vindo a essa entrevista, obrigado por participar aqui com a gente. Essa é a sexta entrevista com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Certo. Como já dito, nosso intuito é dar espaço a todos os candidatos para saber de suas intenções e conhecimentos em áreas específicas, que estão ligadas diretamente à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e aos interesses da população sorocabana. Quem conduzirá a entrevista é a jornalista Larissa Vasconcelos. Larissa, fique à vontade. Obrigada, Henrique. Boa noite. Boa noite. Hoje nós conversamos com o candidato Rodrigo Manganhato, conhecido como Rodrigo Manga, do Partido Republicanos, que oficializou a candidatura no dia 12 de setembro. Certo? Rodrigo foi reeleito em 2016 como um dos vereadores mais votados aqui em Sorocaba e eleito presidente da Câmara Municipal para o exercício de 2017. É graduado em marketing e missionário. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a todos vocês que representam a associação, e é um prazer poder falar com vocês e a gente poder construir juntos aí um futuro melhor para a nossa cidade, e eu sei que vocês sempre contribuíram e vão poder contribuir ainda mais para o futuro de Sorocaba. Obrigada. Eu vou te explicar rapidamente como vai ser a dinâmica da nossa entrevista, então as perguntas serão feitas aqui pelos nossos especialistas, engenheiros e arquitetos, especificamente, tá? O senhor vai ter 3 minutos para responder cada questão. Se passar dos 3 minutos, eu vou lhe chamar, ok? E aí nós passamos para a próxima questão. Assim que perguntado, pode responder imediatamente, ok? Ao questionamento. O intuito é dar espaço para todos os candidatos, o mesmo espaço para todos os candidatos. Então, para começar, já vou chamar o nosso arquiteto aqui, nosso diretor, Eduardo Gatti. Por favor, a primeira questão. Boa noite, candidato Manga. Boa sorte aí no pleito, tá ok? Obrigado. Bom, qual seria a sua opinião sobre o plano diretor da cidade de Sorocaba e o que o senhor acha que pode ser alterado? O plano diretor, nós aprovamos, eu participei da última aprovação. É um plano que ele tem que ser amplamente discutido e as mudanças acontecem, são muito dinâmicas. Eu acho que o momento nosso agora, no que diz respeito a melhorias, além de ouvir aqueles que entendem da área, como cada um de vocês que estão aqui, as audiências públicas com a população, para que a gente possa entrar num denominador comum, é a gente pensar na cidade inteligente e que tem a melhor mobilidade possível. Nós sabemos que a nossa cidade precisa desenvolver, mas ela tem que crescer agora de uma maneira que não tire o conforto e a qualidade de vida do sorocabano. O nosso plano de governo, ele vai pensar muito, e tem pensado muito nessa questão da mobilidade. Eu tenho discutido com alguns empresários e ouvido muitas sugestões. Uma das ideias, eu visitei um empreendimento em São Paulo, nessa última sexta-feira, de uma parceria público-privada, onde eles incentivam as moradias, que as pessoas morem próximo do trabalho. Eu acho que esse tem que ser um novo modelo de gestão, e eu acho que o plano diretor tem que caminhar dessa maneira, além de ser eficiente, sustentável e inteligente. Muito obrigada, candidato. Chamo agora o engenheiro, nosso vice-presidente, Henrique Deliberale, por favor, a sua pergunta. Manga, sobre a lei de zoneamento, o que necessita ser alterado, no seu ponto de vista, para deixar a cidade mais sustentável? Eu acho que é a questão da mobilidade. Um exemplo, um dos empresários aqui da cidade, o Dr. Luiz Ramírez, eu vou até citar o nome dele, porque ele permite, tá? Ele falou de alguns modelos e algo que a gente tem que discutir no nosso plano. Ele falou, Manga, no passado, nós tínhamos as empresas e as pessoas moravam ao lado das empresas, e com o tempo, por causa da poluição, por causa dos ruídos, isso foi aumentando a distância. Então, hoje a pessoa, ela mora no Carandá, trabalha na outra extremidade da cidade, isso gera trânsito, isso gera poluição, isso gera um menor tempo daquela pessoa com a sua família, maiores gastos,
maiores faltas do trabalho. E uma das ideias é a gente conseguir fazer zonas especiais aqui na cidade, para que a gente possa, como hoje nós temos como medir a questão de ruídos, de poluição, e a gente pode ter uma visão diferente de 40 anos atrás, a gente possa desenvolver zonas especiais que atraiam o empreendedor, mas também traga esse conforto para as famílias como um todo. Muito obrigada, candidato. Chamo agora o engenheiro Alessandro Bogila, também nosso diretor aqui na associação. Alessandro. Boa noite, candidato Rodrigo Manga. Boa noite. Minha pergunta para o senhor é sobre patrimônio histórico. Gostaria de saber se o senhor tem, no plano de governo, né, ações formais de proteção aos bens culturais pretendidos da nossa cidade. Sim, com certeza, até porque nós temos pontos importantes aqui da nossa cidade, onde nós vamos buscar parcerias, como, por exemplo, parcerias com a Unesco, com a iniciativa privada, para que a gente possa resgatar a questão do patrimônio na nossa cidade e que gere também, a gente resgatando esses valores, a gente consegue atrair, inclusive, o turismo para a nossa cidade e mostrar que a nossa cidade é uma cidade que tem uma tradição importante. Eu vejo alguns pontos que me deixam muito triste, como, por exemplo, ali na Praça Frei Baraúna, onde tinha ali, fugiu o nome agora, o Grande Otelo, né? E eu vejo ali que é um ponto lindo, maravilhoso, e há tempos atrás você via a família ali, você vê pichado, virou uma mini Cracolândia. E além da parceria com a Unesco, nós temos que buscar parcerias, entre elas, buscar parcerias também com a iniciativa privada como um todo. Na eleição passada, alguns empresários da cidade, assim que acabou a eleição, eles falaram: Manga, eu queria que você me levasse até o prefeito, porque nós somos de Sorocaba e nós queremos restaurar 2 pontos importantes da cidade, esse da oficina Grande Otelo e também o ginásio de esportes. Ele falou: não queremos nada, não queremos nem que divulgue o nosso nome, nós vamos arcar com toda essa restauração, pelo amor que nós temos pela cidade. Eu levei até o prefeito na época, ele não havia assumido ainda, estava como vereador, nós conversamos, e esse empresário aqui da cidade ficou feliz, disponibilizou com um recurso, mas a burocracia foi tão grande, que até agora, eles não conseguiram a liberação do Estado, por exemplo, para que pudesse a prefeitura, de alguma maneira, trazer poder ter essa autorização para essa restauração. Então, uma das alternativas que nós vamos ter é um laboratório de captação, onde também nós vamos dar essa atenção para a restauração e para a valorização do nosso patrimônio histórico. Perfeito, muito obrigada, candidato. Passo agora a palavra ao engenheiro Renato Antunes. Renato, por favor, a sua questão. Boa noite, candidato Manga. Boa noite. Sobre planejamento urbano, quais seriam as propostas? Eu acho que a proposta é uma cidade inteligente, ela já vem no guarda-chuva de tudo isso. Quando a gente conseguir identificar os principais pontos da nossa cidade, as estratégias, onde ela tem que crescer, a vocação que a cidade tem, essa discussão junto com a sociedade como um todo. Nós queremos eu volto a repetir, nós somos uma cidade, uma das mais importantes do país, que ela já foi referência em toda a nossa região metropolitana, e hoje é uma cidade que cresceu, e ela vem há 8 anos sem o cuidado, sem o olhar necessário, tanto para o desenvolvimento econômico, como também para a questão do planejamento urbano. Isso nós vamos trabalhar juntos. Uma das ideias do nosso governo é ter um governo técnico. No início da nossa proposta de sair para essa candidatura, nós tivemos algumas dificuldades em relação a partidos, e naquele momento pareceu ruim. Mas depois que ele foi tendo força, as pesquisas foram acontecendo, nos deu a possibilidade de não fazer nenhum tipo de acordo político. Então, nós vamos ter um governo formado com pessoas técnicas, pessoas que vão estar ao nosso lado, ajudando nesse planejamento, junto às instituições, para que a gente possa fazer o melhor aí pela nossa cidade.
Eduardo, por favor, a sua questão. Manga, sobre a mobilidade e acessibilidade, quais as melhorias e soluções a serem realizadas? Nós temos que pensar bastante no centro da cidade, como um todo, aproveitar melhor os vazios urbanos, para que a gente possa ter essa acessibilidade e mobilidade para a nossa população. Tem um plano importante que já foi discutido pelo governo anterior, e é importante a gente ressaltar que nem tudo que foi discutido, só porque era um outro governo, nós não vamos aproveitar. Mas existe um plano importante de revitalização do centro, que eu imagino que tenha sido discutido com parcela importante da sociedade, e a gente quer retomar isso de uma maneira que a gente consiga atender a questão da acessibilidade na nossa cidade. Estou recebendo as informações aqui. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala de equipamentos que vão ajudar nos semáforos inteligentes, por exemplo, as câmeras de monitoramento. A gente consegue trazer uma eficiência melhor para a mobilidade, para a acessibilidade da nossa cidade. Muito obrigada. Chamo agora engenheiro Alessandro, sua questão. Perdão. Engenheiro Henrique Deliberari, por favor, sua questão. Rodrigo, no que se refere ao urbanismo, que abrange muitos equipamentos públicos de uso contínuo, qual sua intenção no que se refere à manutenção, haja visto que Sorocaba já tem vários equipamentos públicos implantados? Sim, temos implantados e temos muitos abandonados também. Vamos dar um exemplo aqui nós temos 32 sabitudos. Eu andei visitando alguns que outrora foram usados para a questão da formação profissional, para a sociedade como um todo. Esses sabitudos precisam ser restaurados. Nós temos lindas praças que hoje são mal cuidadas. Eu andei visitando a cidade de São Bernardo do Campo, onde eles conseguiram, através de uma parceria público-privada, cuidar muito dos espaços comuns da cidade. Eles criaram lá algo que nós pretendemos trazer para Sorocaba, também através de parceria público-privada, que lá eles deram outro nome, mas aqui nós vamos dar o nome das praças clubes, onde nós vamos resgatar essas praças, muitas delas que hoje estão abandonadas, que viraram locais de entulho, para que a gente possa trazer o convívio para as famílias como um todo. Eu tenho um projeto de lei, um projeto meu que virou lei, né, aprovado aqui na Câmara Municipal, que permite, de uma maneira geral, a exploração da iniciativa privada em parceria com o poder público, para que a gente possa aumentar o potencial de investimento. Porque alguém pode falar assim, Manga, você está falando que vai fazer isso, que vai reformar o Sabe Tudo, que vai trazer as praças, mas como você vai fazer? Com que dinheiro que você vai fazer isso? Existem duas maneiras que nós pretendemos fazer. A primeira é através da parceria público-privada, e a segunda, nós temos já aprovado a CAF aqui em Sorocaba, um financiamento importante, que é para infraestrutura e mobilidade. Então, já existem alguns projetos em andamento. Eu conversei, inclusive, com dos consultores da CAF e tive acesso ao documento. Nós podemos iniciar esse governo trazendo obras importantes, recuperando espaços importantes da nossa cidade. Muito obrigada, Rodrigo. Chamo agora o engenheiro Alessandro, sim, com a sua questão, por favor, Alessandro. Candidato Rodrigo Manga, minha pergunta para o senhor é sobre o Parque Tecnológico de Sorocaba. A Agência Inova e o MPTS convivem no mesmo ambiente. Na opinião do senhor, a questão política e de integração de ambas pode ser um problema para a evolução do PTS? O Parque Tecnológico é algo muito importante na cidade. Nós temos um potencial muito grande de crescimento, e também é um espaço, uma empresa que tem que ser extremamente técnica, em geral desenvolvimento, atrair investimentos, sobretudo na área da inovação para a nossa cidade. Quando você pega uma empresa de parque tecnológico, você tem uma associação que tem que desenvolver esse trabalho técnico, e essa empresa se torna totalmente política e tenta, de alguma maneira, interferir. Infelizmente, nós vimos acontecer
em nossa cidade, no trabalho, no caso que a Inova faz, através das universidades, das associações que tem, você tira a qualidade, você tira a função principal, que é ser atrativo para a cidade, trazer novas empresas, buscar vocações. Então, uma das nossas ideias é criar o CAD, o Centro de Aceleração do Desenvolvimento, que vai trabalhar junto ao Parque Tecnológico, para que a gente possa atrair empresas que já prestam serviço a outras empresas aqui, através de incentivos fiscais. E um exemplo, temos a Toyota e tem as prestadoras de serviço da Toyota, buscar empresas que agregam com a Toyota na produção de veículos, de peças para a Toyota, buscar a capacitação profissional, e o Parque Tecnológico tem que ser usado para isso, para atrair universidades. Existe hoje uma lei de incentivo no parque, mas eu tenho a impressão que, por ele ter ficado político e não ter ficado algo técnico, nós deixamos de, entre aspas, conseguir vender a importância dele para fora. E você vai lá hoje, aconteceram ali palestras importantes, cursos de capacitação, mas nós somos muito mais do que isso. O Parque Tecnológico é de uma região metropolitana, ali a gente tem que ter geração de marcas, patentes a todo momento, aproveitar as nossas universidades, dar voz para eles, o poder público não pode ter essa interferência no trabalho deles. O poder público tem que ser um parceiro que vai dar estrutura para que as universidades, para que a iniciativa privada, para que a educação ajudem no desenvolvimento. Mas não interferir politicamente com indicações por aqueles que, de alguma maneira, ajudaram a eleger o prefeito da cidade. Obrigada. Alessandro, ainda sobre o Parque Tecnológico, por favor, a segunda questão. Candidato, ainda sobre o Parque Tecnológico, o senhor acabou falando também sobre isso, mas se o senhor quiser complementar em relação, se o senhor tem sugestões para o PTS consiga gerar mais inovação, e também em relação, o que o senhor acha em relação à escolha do local, né, porque ele ficou um pouco afastado, se o senhor acha que isso complicou um pouco em relação à participação mais efetiva no parque? Sim, a gente tem que falar em tríplice hélice, né? Como eu disse, a iniciativa privada, o poder público e a universidade como um todo, o conhecimento. Sim, o local hoje que se encontra o Parque Tecnológico, ele dificulta para que alguns alunos possam estar lá, para atendimento às universidades, mas já existe. É um prédio que eu acho que agora ele tem que ser muito bem aproveitado, a gente desenvolver ali, trazer as universidades para perto, ao redor do Parque Tecnológico. Nós temos uma área muito grande, que existe a lei de concessão, salvo engano, de 25 anos, para empresas de tecnologia que queiram ser implantadas lá, fazendo esse trabalho conjunto, e poder aproveitar outras alternativas também. Trazer mão de obras para setores importantes da cidade. Vou até fugir um pouco do Parque Tecnológico, mas vou voltar lá. Eu fui visitar o aeroporto recentemente, eu vi o quanto Sorocaba é carente de mão de obra especializada, e o nosso Parque Tecnológico poderia trabalhar nessa capacitação, trazendo alternativas para cá. Funcionários que trabalham hoje na mecânica de aviões aqui em Sorocaba, com salários de 10, 12 mil reais, sendo contratados de São José dos Campos, porque não tem uma mão de obra qualificada e um incentivo para essa, que é uma das vocações da cidade. Então, nesse ponto, o Parque Tecnológico, junto com o CAD, esse Centro de Aceleração do Desenvolvimento, que nós vamos trabalhar junto com as associações, com as grandes, pequenas e médias empresas, vai contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Sorocaba é uma cidade muito forte, que ela tem uma força muito grande, ela tem que, já foi lá atrás procurada pelas cidades da região para emprego, para investimento, e hoje nós perdemos algumas empresas para cidades vizinhas importantes. Pega Porto Feliz, não sem menosprezar os nossos vizinhos, mas nós somos a região metropolitana. Nós somos uma cidade de 700 mil habitantes. Nós somos uma cidade com mais de 40 mil empresas. Então, nós temos esse potencial de crescimento que tem que ser devidamente aproveitado. Obrigada pela resposta. Chamo agora o engenheiro Renato. Por favor, faça a sua questão. Ok, obrigado. Prezado candidato, qual será o empenho do seu governo
para estimular o uso de energias renováveis e eficiência energética? Olha, eu estive visitando alguns locais, inclusive um antigo aterro sanitário que tem ali no bairro Retiro São João, e ali seria um local ideal para a gente ter ali uma usina de energia. Sorocaba, ela produz todos os equipamentos necessários para essa usina. Seria uma maneira da gente ter uma energia limpa, pensar no meio ambiente como um todo, gerar renda. Através de parcerias, a gente pode ter a contrapartida também, no sentido de que essa PPP possa, aquela energia que for vendida, que atender a cidade, ela possa ser revertida, parte dela, por exemplo, para a questão da iluminação pública como um todo. Nós vimos algo parecido lá na cidade de Barueri, onde eles estão desenvolvendo uma parceria nesse sentido, e ali seria o local ideal. Eu estive visitando com o ex-secretário de desenvolvimento da nossa cidade, que tem um trânsito muito bom com essas empresas, algo viável, que o município poderia sair na frente aí, aproveitando essa energia. Sem falar a economia que nós podemos ter, né? Nós fizemos um levantamento, eu não tenho ele aqui, mas aproximadamente nós gastamos R$1 milhão por mês apenas com o consumo de energia, e isso poderia ser aproveitado pela nossa própria usina. Obrigada, candidato. Chamo agora o arquiteto Eduardo, novamente, sua pergunta, Eduardo. Prezado candidato, pretende manter a iluminação viária interna das associações, né? Diga-se de passagem, loteamentos fechados, né? Mais conhecida como os condomínios, né? Sob responsabilidade da prefeitura, ou prefere transferir aos mesmos? Esse é um tema que eu quero ser muito sincero com vocês, eu preciso me aprofundar mais nesse tema e ampliar essa discussão para que a gente possa trazer um posicionamento sobre isso. Eu confesso que sobre essa questão restrita interna dos condomínios e associações, é algo que eu preciso me debruçar junto com a equipe técnica, ouvir as partes para que a gente possa ter um caminho a seguir. Eu não queria aqui me posicionar e, de repente, ser leviano em qualquer uma das minhas respostas. Ok. Seu direito, né, candidato? Eu chamo agora o engenheiro Henrique de Liberale para a sua pergunta, Henrique. Rodrigo, sobre o atual contrato, modelo de manutenção de iluminação viária pública, onde a prefeitura é responsável pela contratação, da execução, pretende manter este modelo? Considera reavaliar as condições e transferir esta responsabilidade à concessionária local, à CPFL? O modelo que tem hoje, ele não tem funcionado, né? A gente recebe muitas reclamações na questão de iluminação pública, até coisas simples, né? Trocas de lâmpadas, por exemplo. Olha, mano, faz 6 meses que eu estou esperando aqui, isso eu faço pedido, eu não consigo ser atendido. Eu acho que é importante, nós temos que buscar uma alternativa sem onerar a população. Foi proposto lá atrás a criação de imposto da CIP, em conversa voltando com a questão da CAF. A CAF ela pode contemplar também a troca de toda a nossa iluminação pública, tem a alternativa da iniciativa privada. Então, são estudos que a gente tem que ter, e se não estiver funcionando dessa maneira, nós vamos ter que buscar uma outra alternativa para que aconteça de fato na cidade. Perfeito. Engenheiro Alessandro, sua pergunta, por favor. Ok. Candidato, sobre obras que o senhor tem no seu plano de governo, a obra ou quais as obras que o senhor acha que mais impactaria na vida da cidade de Sorocaba e principalmente da população, principalmente as mais carentes, né? O grande calcanhar da cidade de Sorocaba é a questão da saúde. É humilhante o que a população sofre hoje, aqueles que precisam usar o SUS. E um sonho maior nosso, que não tem que ser de imediato, mas nós temos que ter aqui um hospital público municipal. E nós
já foi discutido por duas outras eleições, foi falado da questão do Hospital Público Municipal. O meu governo vai priorizar muito a questão da parceria público-privada. Nós temos um exemplo que o governo do estado fez, o novo regional, e tem agradado a população, apesar de atender apenas 10% da população sorocabana. Então, nós debruçamos aqui, fomos também para algumas cidades, como a cidade de Barueri, que tem ali o centro de diagnóstico próprio, o centro de hemodiálise próprio, que atende a população de maneira ampla, de maneira que a população de Sorocaba merece. Aqui, as pessoas que fazem hemodiálise 3 vezes por semana, ficam 4 horas numa máquina, ficam totalmente debilitados, tem que sair para Itu para fazer hemodiálise, outros de Itu vêm para cá, então existe uma desregulação. O sistema nosso de saúde, ele precisa ser modificado, e após a gente conseguir adequar, porque não é colocar mais dinheiro, é adequar a gestão que existe na saúde hoje e conseguir normalizar o atendimento nas UBSs, nas UPHs e na policlínica. Nós temos sim que ter o nosso hospital municipal através de parceria público-privada, porque nós temos hoje um excelente trabalho realizado pela Santa Casa, pelos convênios que nós temos, mas já tivemos histórias terríveis da própria Santa Casa. Então, está mais do que na hora, e o sorocabano merece ter esse hospital, e esse vai ser um dos grandes desafios. Mas, como eu disse, essa será, eu imagino, a maior parceria, a maior obra que nós vamos fazer nesse sentido, mas nós vamos trabalhar muito com a questão de gestão compartilhada, parceria público-privada, para que Sorocaba venha desenvolver. Arquiteto Eduardo, sua questão. Candidato Manga, qual seria a sua definição de cidade inteligente? Eu tenho uma impressão, e a população tem, que nós estamos em 2001 para 2021, o Brasil caminhando para o 5G, o mundo caminhando para o 5G, e Sorocaba ainda no analógico, na área de vocês mesmo. Eu tenho visitado muitos empresários, construtoras, e eles falam, Manga, um deles é investidor aqui, ele é uma grande empresa, ele só investe em Sorocaba, tem um empreendimento aqui em Votorantim só, mas ele por amor à cidade, ele gosta de investir aqui, ele falou, tem empreendimento que demora 2 anos para ser aprovado. Então, a burocracia, pela falta de tecnologia que existe na nossa cidade, tem impedido ela de crescer. A cidade inteligente, nós temos que transformar a Sorocaba em cidade inteligente. Esse processo tem que acontecer de imediato, porque quando a gente consegue trazer a tecnologia para a nossa cidade, nós damos atenção para a área, para a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde, um prontuário eletrônico, uma pessoa que vai numa UBS e ela passa por um médico, ela tem que ficar numa fila de madrugada para pegar uma senha de papel, ficam 200 pessoas numa fila, 20, 30 pegam essa senha, o restante volta para casa, e esses que pegam a senha é para marcar uma consulta para daqui 60 dias, não é para passar no médico. Quando ele volta no médico, ele fala, olha, você tem que ir para um especialista. Aí ele pega um papel como esse, um encaminhamento, e vai, leva para a policlínica. Poxa, será que nós não temos condições, com o tanto de quilômetros que nós temos de fibra ótica, poder nos comunicar, poder essa pessoa, através de um aplicativo ou através de um site, conseguir fazer a sua agenda? Essa consulta que a pessoa leva esse papel para a policlínica, ele tem que ficar esperando, às vezes espera 2 anos, uma ligação da coordenadora da UBS, ela não tem uma data. Será que essa data não poderia estar no sistema? Olha, vai demorar 6 meses, mas vai ser dia tal horas, no consultório tal, vai ter a sua consulta. E num simples digitar de um CPF ou de um cartão cidadão que nós vamos criar na cidade de Sorocaba, você vê se aquela pessoa é diabético, se aquela pessoa fez algum exame recente, que tipo, no acidente que ela sofreu, você tem ali os dados da pessoa. Então, a informatização é algo que tem que acontecer. É uma proposta que nós colocamos como base de todo o nosso plano de governo. Nós iniciamos o nosso plano de governo a partir da cidade inteligente. Fui conhecer em outras cidades como Barueri, Curitiba, a maneira que eles tratam a cidade inteligente. Na questão da segurança, por exemplo, Barueri, eles contam com 487 câmeras de monitoramento,
câmeras inteligentes que conversam com os radares. Eles chamam de, além das muralhas eletrônicas, um exemplo, um veículo, ele é furtado em um bairro, ele passa por uma dessas câmeras, as demais são acionadas, esse veículo ele fica sendo seguido por essas câmeras, as viaturas da GCM, todas com GPS, automaticamente já acionam aquela viatura que vai cercar esse bandido. Então, a cidade inteligente, ela desenvolve, ela traz o benefício para a população, necessita de investimento, mas gera uma economia depois. Então, isso não é uma despesa, é algo que nós temos que dá para trazer um conforto e o desenvolvimento para a nossa cidade. Obrigada. Chamo agora nosso vice-presidente, Henrique, por favor, a sua pergunta. Rodrigo, cite para nós aí um exemplo de uma cidade brasileira que o senhor admira quando visita, do ponto de vista urbanístico, qualidade de vida, segurança, organização social, etc. Eu visitei algumas, eu sei de algumas cidades como São Caetano do Sul, Curitiba, mas eu gostei muito da maneira como está sendo administrada a cidade de Barueri. Isso também está, e não é só o Manga que gostou, porque eu até vi uma pesquisa recente lá, e a população aprova 80% a gestão daquela, 80% da gestão daquela cidade, por cuidar da questão da mobilidade como um todo, da saúde. É uma cidade inteligente, que preocupa com a população, ela acaba atendendo além daquilo que é da sua população, cidades da região acabam procurando a cidade de Barueri. Então, muitas coisas que nós vamos implantar na cidade de Sorocaba, nós vamos trazer de cidades próximas que já existem. Sorocaba, apesar de estar abandonada, ela não precisa de grandes coisas para acontecer, a gente precisa resgatar aquilo que nós temos. Nossa cidade ela está mal cuidada, ela está travada, ela virou uma cidade burocrática. E a gente trazia expertise. Uma das cidades que eu vou trazer algo que deu sucesso lá é a cidade de Barueri, a cidade de Curitiba também. Eu andei visitando a questão do transporte, e é uma cidade que a gente pode aprender bastante com o trabalho que eles realizam lá. Mais uma vez agradeço pela resposta. Manga, eu vou chamar agora o nosso presidente, Everton Baca, conseguiu entrar em nossa entrevista, né, Everton, para algumas considerações. Por favor, fique à vontade. Candidato Manga, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado pelas respostas muito sucintas, porém diretas. A gente fica muito contente pelo bom aproveitamento do tempo, mas de qualquer forma, e é importante salientar que a associação, ela é importantíssimo considerar que ela tem a intenção, né, de atuar de forma harmônica com a Prefeitura de Sorocaba. Então, o senhor colocou aí, em muitos pontos, aí, essa intenção de atuar junto à iniciativa privada, tríplice hélice, e a associação é muito importante porque contém todo essa bagagem técnica que pode apoiar dentro desse universo do exercício das profissões, né, do engenheiro, do arquiteto, do técnico, do tecnólogo, né, para que possamos realizar atividades de interesse social e humano dos cidadãos sorocabanos. Então, nesse tema, candidato, desejamos saber a reciprocidade do senhor aí, visando, como já dito acima, o interesse coletivo do município. Presidente, eu estou no meu segundo mandato como vereador e eu fui eleito em 2012 com 4.778 votos e eu coloquei no meu coração que eu queria fazer uma política diferente, de poder ouvir a população e estar nos bairros todos os finais de semana. E assim eu tenho feito. Nós começamos o atendimento na Câmara, esse atendimento cresceu, não coube mais na Câmara. Nós criamos um escritório no centro da cidade e nós atendemos todas as quartas-feiras 400 pessoas. Eu atendo pessoalmente, e aí, lógico que os encaminhamentos são dados pela assessoria, e eu visito os bairros finais de semana. Eu procurei quebrar aquele paradigma que Sorocaba tem, de que o político só aparece de 4 em 4 anos. Então, eu não sou o candidato que tem a resposta para tudo, mas eu sou o candidato que, modéstia à parte, conhece de fato os problemas da população, que acompanhou a população.
que acompanhou os empresários, que sabe o drama que a cidade tem. Isso me dá a vantagem de poder dizer que, conhecendo os problemas da cidade, conhecendo os problemas da população, aquilo ouvindo, porque ninguém melhor do que a própria população, o próprio empresário que está sofrendo no momento de crise, começa a poder falar qual é a sua necessidade, para a gente poder achar uma saída. E eu tendo essa prerrogativa de ter ouvido mais do que todos, foram mais de 40 mil pessoas que a gente conseguiu de alguma forma ajudar, eu acredito que tendo um corpo técnico ao meu lado, que vai ajudar, vai debruçar comigo nesses problemas que eu conheço, eu sei o que a população precisa, e pessoas como vocês, como a associação de vocês, e outras pessoas que vocês possam falar, Manga, nós temos uma pessoa extremamente capacitada, uma consultoria na área A, B, C ou D, eu acho que é dessa maneira que nós vamos construir uma cidade melhor. Não existe, para o futuro da nossa cidade, alguém que fale, eu sei de tudo, eu vou resolver tudo. Não. Nós somos uma cidade importante, uma cidade de pessoas que querem o melhor, que estão acostumadas com o melhor. Nós temos uma cidade linda. Quando a gente chega para Sorocaba, a gente vai viajar, volta aquela sensação, cheguei na minha cidade, é única, que só nós sorocabanos sabemos que a gente vive quando está voltando para casa, e é isso que nós vamos resgatar, em parcerias com pessoas como vocês. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, nós vamos chegar lá, e eu vou contar muito com vocês. Eu quero que vocês sejam parceiros da prefeitura, que vocês acompanhem nos assuntos importantes da cidade, e por que não? Vocês possam, não sei se todos, mas indicar pessoas que possam fazer parte de um conselho. Eu quero ter um conselho para administrar a cidade, eu não quero tomar decisão sozinho, eu quero que um conselho de pessoas que não estão na prefeitura, de fora, possam pontuar o nosso trabalho que a gente está realizando e aquilo que a gente pretende para a nossa querida cidade de Sorocaba. Muito, muito obrigada, candidato, pela sua participação. Rodrigo Manga, do Partido Republicanos. Nós desejamos uma boa sorte no pleito, candidato. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Agradeço também a todos que participaram aqui da nossa entrevista e desejamos uma ótima noite a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa sorte. Obrigado.